A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Vamos, irmãos, reunir no templo, graças a Deus, para podermos estar orando juntos e profetizarmos assim. Nossa igreja é uma bênção. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, você que compartilha comigo nesse momento desta devocional. Que Deus nos abençoe nesse momento de leitura da palavra. Eu quero compartilhar o texto de Levítico, capítulo 26, versos 3 e 4 e os versos 14 a 16. Se andardes os meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Quero compartilhar e falar um pouco sobre obediência. A palavra obediência, ela não é muito bem vista, porque cada um hoje quer fazer o que bem entende, sem se importar com as consequências. E aqui no texto, todo esse capítulo 26, dos versos 3 ao verso 13, fala das bênçãos e também das recompensas desta obediência. Dos versos 14 ao verso 39, fala do castigo da desobediência. E do verso 39 ao verso 46 são um reforço e um pedido para que escolhamos a opção de sermos obedientes ao nosso Deus. Então, todas as palavras desse capítulo 26 são palavras claras. Ao mesmo tempo, são palavras duras que nos levam a uma reflexão. São palavras que não deixam dúvidas de que com Deus não se brinca. Nós devemos tomar uma decisão na nossa vida de sermos obedientes a Deus. Podemos até ter argumentos aparentemente bons para a nossa desobediência, mas temos certeza de que Deus não vai aceitar nenhuma desculpa, nenhuma dos nossos argumentos para sermos desobedientes a Ele. Em todos os lugares, em todas as partes do mundo, existem leis. E as leis, elas existem para que os povos vivam de forma harmoniosa. Nós nos deparamos com leis no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, em todos os lugares. Nós nos deparamos com leis. Para quê? Para que possamos viver uma vida harmoniosa. Então, mesmo que muitos venham a discordar de algumas leis, essas leis elas precisam ser cumpridas. Ou então essas pessoas serão tidas como os fora da lei por não cumprir determinado item ou por não observarem algum requisito da lei. Para cada lei não cumprida, geralmente existe uma cláusula indicando o castigo dos infratores. E existem inúmeros recursos diversos para o infrator buscar se livrar das consequências do seu erro, ou da sua desobediência ou dos seus atos ilegais. E os juízes, os advogados, as testemunhas, tudo vai convergir para fazer uma avaliação, para avaliar a questão e dar então o seu desfecho. No que diz respeito à nossa vida espiritual, poderíamos aqui pensar na lei espiritual. Quem é suficientemente apto para nos defender da acusação de pecadores diante de Deus? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Que Jesus, Ele é o advogado dos cristãos. Ele é aquele que nos justifica e que garante que nós estamos libertos da escravidão do pecado, se um dia nós escolhermos o caminho certo. O caminho certo é quem? É Jesus. Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim
diz o Senhor Jesus Cristo. No entanto, meu irmão, minha irmã, todo aquele, aquela, que não quer obedecer a esse chamado de Deus, ao arrependimento, não há outro recurso. E sua própria decisão os condenará. Então é a nossa decisão. E o mais correto, o mais sábio a se fazer é obedecer ao Senhor. Quem obedece a Deus só tem a ganhar. Às vezes é difícil, mas é prudente, mas é correto, porque a nossa obediência, ela resulta em grandes bênçãos ao nosso coração, não somente aqui, mas também na eternidade. O que nós devemos escolher? Escolhamos, então, vivemos uma vida de obediência. Obedecer os estatutos, obedecermos, então, a palavra do nosso Deus, para que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas. Há recompensa para aqueles que obedecem ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos servos e servas obedientes ao nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua palavra que é a nossa, que dá direção à nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, tua palavra que é a nossa lei espiritual. E nós queremos seguir, ó Deus, o teu caminho, queremos ser obedientes à tua palavra. Que o Senhor nos ajude, a fim de que possamos desfrutar das vitórias e das bênçãos de uma vida consagrada, dedicada, de uma vida obediente aos teus mandamentos. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.